Então vamos lá, pessoal, vamos pegar um gancho justamente nessa informação. Vejam só, a gente percebe aqui o seguinte: se há diferenças num determinado ramo do direito quando comparado a outro, vamos pegar aqui um subsídio muito importante para a gente não errar uma forma de calcular o quê? Prescrição e decadência em matéria civil. Vamos lá. Prescrição corre contra menor? Corre sim. Corre sim. Ela não corre no direito penal, ela não corre no direito do trabalho, mas no direito civil ela vai correr sim. Por quê? Olha lá como é que a gente às vezes escorrega nesse aspecto, porque a gente coloca na cabeça, prescrição não corre contra menor. Aonde está isso no direito civil? Não está? Não está. Porque o que a gente tem no direito civil é o artigo 198, em seu inciso 1, estabelecendo que não corre a prescrição em face dos incapazes de que trata o artigo 3º. E o artigo 3º só cuida dos absolutamente incapazes. Então, na verdade, muita gente erra, porque começa a fazer o cálculo de um prazo prescricional a partir da maioridade civil. Está errado. Nós vamos calcular o prazo prescricional a partir dos 16 anos. Por quê? Porque o legislador foi categórico. A partir do momento em que eu completo 16 anos de idade, eu deixo de ser um absolutamente incapaz e passo a me enquadrar na condição de um relativamente incapaz. E contra ele, o prazo prescricional corre inexoravelmente. Aonde está a exceção? A exceção está no âmbito do direito de família. Querem ver? Vamos aqui imaginar o seguinte: foi fixada uma verba alimentícia. E nós sabemos, para que seja possível a fixação dos alimentos, 2 únicos requisitos devem se fazer presentes. Primeiro, uma relação de parentesco entre quem pleiteia e quem vai custear esses alimentos. Já que o artigo 1694 do Código Civil absolutamente de forma categórica estabelece: os alimentos são devidos entre cônjuges, companheiros e parentes entre si, sempre observando a prevalência de um binômio possibilidade e necessidade. Possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe. Logo, nós vamos sempre lembrar aqui, nesse binômio possibilidade e necessidade, o que tem um peso maior, hein? É a possibilidade ou a necessidade? Será que é a necessidade mesmo? Vamos aprender isso com uma das maiores inteligências desse país? Quem? Luciana Gimenez. Não sei por que cargas d'água a mulher pegou fama de burra, mas o que ela fez de tão inteligente? Filho com Mick Jagger. Alguém com grande possibilidade de pagar alimentos. Não satisfeita, o que ela foi fazer? Outro filho. Com quem? Com o dono da Rede TV. Resultado: no dia que os filhos de Luciana Gimenez nasceram, desses pais pobrezinhos, coitados, né? Certamente vários faveladinhos devem ter nascido em todo o território nacional. Crianças com as mesmas necessidades. Mas por que a pensão dos filhos dela foi muito mais elevada? Porque os pais tinham condições, tinham possibilidades diferenciadas. Eu fui durante muitos anos curador de vara de família e percebia a senhora saindo de lá chorosas, chateadas, magoadas. Doutor, o senhor acredita que esse juiz desalmado fixou a pensão do meu filho em 20% do salário mínimo? Acredito, mas o que faz o pai da criança? O problema é que ele é carroceiro e agora, para piorar a situação, ainda roubaram o burro. Falei, minha senhora, mas o que a senhora pretendia obter de pensão alimentícia? A maior burra da história foi a senhora. Foi fazer filho com carroceiro? O que a senhora não foi fazer com Mick Jagger? Ora, não tem jeito de tirar leite de pedra. A possibilidade tem um peso muito maior, que às vezes eu demonstro uma necessidade imensa, mas eu não tenho de onde tirar. Como é que vai fazer? Eu quero um salário mínimo. Quanto ganha o pai da criança? Um salário mínimo. Mas ele vai ganhar tudo que ele ganha, ele vai te dar de pensão? Como é que ele vai sobreviver? Não tem jeito. Então, na verdade, a possibilidade ela tem até um peso muito maior. Aí analisamos o binômio possibilidade e necessidade, fixou-se a verba alimentar, e aí o réu irresignado diz: não pago, não pago e não pago. O que eu vou ter que fazer? Executar. Mas para executar, há prazo prescricional para isso.
O parágrafo 2º o artigo 206, em seu parágrafo 2º, diz que prescreve em 2 anos a pretensão para que eu possa executar os alimentos. Prescreve em 2 anos a partir da data em que se vencerem. Então vejam, eu não tenho prazo para ingressar com uma ação autônoma de alimentos. Mas uma vez deferida a verba, uma vez fixada, uma vez deliberada, se eu não agir dentro de 2 anos, a prescrição irá atingir a minha pretensão. Conclusão. Se eu parto do pressuposto de que não corre prescrição em face dos incapazes de que trata o artigo 3º, e que, em regra, a partir dos 16 anos esse prazo vai começar a fluir, vamos imaginar que lá no domingo caia para vocês a seguinte questão. Uma criança em tenra idade, aos 4 anos, por exemplo, devidamente representada pela mãe, ingressou com uma ação de alimentos em face de seu pai. A sentença condenou o réu a pagar a pensão no importe de X, mas ele nunca pagou. Os anos se passaram e hoje, ao completar os 18 anos, ele procura por vocês. Doutores, eu tenho esses 14 anos de pensão aqui em atraso e eu quero saber, eu posso cobrar esses 14 anos? Ou será que, pelo fato de eu ter me quedado inerte durante tanto tempo, a prescrição atingiu a minha pretensão? Será que tem aqui pensão prescrita? Não. Não tem. Eu vou dizer, você pode cobrar os 14 anos de pensão em atraso. Mas como assim, professor? No momento que ele deixou de ser um absolutamente incapaz e se enquadrou como relativamente incapaz, esse prazo não começou a fluir contra ele, não? Não. Por quê? Porque nessa hipótese eles estavam litigando entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Eu tenho aqui nessa hipótese uma outra causa impeditiva do prazo prescricional. Olha lá, não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Conclusão, turma, vamos ficar atentos a esse aspecto. Em regra, quando eu completo 16 anos, o prazo começa a fluir contra mim. Ele só não começa a fluir a partir dos 16, mas sim a partir dos 18, se eu estiver litigando entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. E aí, algo que é muito manjado numa primeira etapa, são situações onde se apresenta um prazo, e normalmente o prazo é prescricional, mas o enunciado vai me dizer que ele é decadencial. Ou vice-versa. E há uma técnica muito interessante para que a gente não caia nesse tipo de pegadinha. Em que sentido? Todos os prazos prescricionais, eles estão aglutinados, reunidos, em 2 únicos artigos do Código Civil. Quais? O 205 e o 206. Nós somos sabedores de que essa técnica funciona justamente pela imposição que o artigo 189 do Código me dá. O que ele estabelece? Ele estabelece que, violado o direito, e por razões óbvias, um direito para ser violado, ele precisa preexistir a essa violação, isso é pressuposto de todo prazo prescricional, a preexistência de um direito que, num dado momento, sofreu uma violação. E que é a partir da violação é que vai nascer a pretensão. Pretensão é esta que é atingida se eu não agir dentro dos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Enquanto os prazos prescricionais estão inseridos, aglutinados, reunidos por esses 2 únicos artigos, os de decadência estão aonde, hein? Espalhados por todo o Código Civil. Então, qualquer prazo que esteja fora dessa seara, eu já posso dizer, é um prazo de decadência. Se prescricional fosse, ele estaria aqui arrolado. Por exemplo, ora, algo muito manjado hoje é apresentar uma situação e perguntar se ali se enquadra uma indignidade ou uma deserdação. Nós sabemos que, embora os institutos sejam diversos, eles vão gerar uma mesma finalidade. Qual? Excluir herdeiros em virtude de motivos especificamente elencados por lei. Ora, a indignidade, o que nós podemos dizer,
é o fato de que eu vou visar excluir um herdeiro ou legatário, então ela tem essa primeira imposição, visa excluir herdeiros ou legatários. Qualquer herdeiro ou qualquer legatário? Qualquer herdeiro ou qualquer legatário. Ok. Mas desde que, para tanto, existam motivos taxativamente elencados por lei. E que motivos são esses? Exclusivamente aqueles elencados por força do artigo 1814 do Código Civil. O rol é taxativo? Absolutamente taxativo. Eu não posso interpretá-lo como um rol exemplificativo. Ele está fixado em inúmeros clausos, em inúmeros apertos. Não há outra interpretação que não seja exclusivamente esta. Por exemplo, todo aquele que busca um homicídio na forma dolosa, tentada ou consumada em face dos próprios pais, pode ser excluído por indignidade. Inciso 1 do 1814. Mas, pergunto a vocês, a simples condenação, através de sentença transitada em julgado, no juízo criminal, já me retira meus direitos sucessórios? Não. Por quê? Porque nós sabemos que, tendo como fundamento o disposto no artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal. Não se podendo mais questionar sobre a autoria do delito, nem tampouco sobre a materialidade do ato, quando essas questões já se acharem decididas no juízo criminal. Então, às vezes, embora já tendo a minha condenação na esfera penal, isso não vai trazer necessariamente a minha exclusão no juízo civil quanto aos bens a que eu faria jus. Por quê? Porque nós sabemos que o direito sucessório se disciplina num princípio conhecido como droit de sesine. Princípio esse que, abrasileirado, ficou conhecido simplesmente como princípio da saisine. É aquele princípio segundo o qual não seria crível imaginar que um patrimônio pudesse ficar sem um titular. Por isso, aberta a sucessão, e nós sabemos que o fenômeno que faz com que a sucessão se abra é o óbito, a herança é imediatamente transmitida aos herdeiros do decujus. Então vejam, embora tendo eu matado os meus pais, no momento em que eles vieram a óbito, a saisine automaticamente me beneficiou. Mas não seria justo que eu viesse a usufruir dessa herança. Eu mesmo contribuí para tirar a vida dos meus próprios pais. Conclusão: a exclusão por indignidade, ela só pode ser imposta por sentença. Este é um requisito sistemático contido na redação do artigo 1815 do Código Civil. A exclusão por indignidade, nos casos em que a lei expressamente assim autoriza, se imporá por sentença. Se eu dependo de sentença, eu dependo que alguém tenha acionado o Poder Judiciário. E acionado dentro de um prazo rígido. Por quê? Porque o Poder Judiciário, a jurisdição, ela é inerte, ela só age mediante provocação. Para provocá-la, eu preciso acioná-la, mas para acioná-la, eu preciso fazê-lo dentro de um prazo que a lei considera como fatídico. E vejam, que prazo é esse? Quando eu me reporto ao 1815, no seu parágrafo único, eu encontro ali um prazo de 4 anos a contar da abertura da sucessão. Mas seria este um prazo de prescrição ou de decadência? Decadência? Por quê? Porque está fora do eixo 205, 206. Então, qualquer alternativa que me diga que eu devo agir dentro de um prazo prescricional, eu já vou marcar como falsa. Eu tenho ali um prazo decadencial que se dá em 4 anos a contar da abertura da sucessão. Vejam, isso é uma característica de prazo prescricional. Que característica, professor? Me dizer que prazo é esse, 4 anos, mas me dizer, sobretudo, a partir de quando ele fluirá. O legislador tem que me dar esses 2 dados importantes, o prazo e a partir de quando ele terá a sua fluência. Então, vamos lembrar aqui daquele típico homicídio que trouxe uma comoção nacional, que dificilmente a gente vai, embora já passados 15 anos, se esquecer que foi o lamentável homicídio que Suzane von Richthofen cometeu em face dos próprios pais. Ora,
À época, os jornais de grande circulação veicularam a possibilidade de Suzane ser deserdada. Juridicamente falando, ela pode ser deserdada? Jamais! Por quê? Porque a deserdação, diferentemente da indignidade, ela pressupõe o quê? Testamento, exigência contida no artigo 1964. Somente com expressa causa declarada em testamento é possível deserdar um herdeiro necessário. E lá o casal Richthofen havia sido barbaramente assassinado, ab intestato, ou seja, sem deixar testamento, sendo esse já um argumento bastante para que pudéssemos concluir pela impossibilidade jurídica de Suzane vir a ser deserdada. Mas ela fez jus à parte que a ela coube pela Saicine? Não. Por quê? Porque uma sentença considerou-a como indigna a receber esses bens. Agora vejamos aqui o seguinte. À época do bárbaro homicídio, o irmão de Suzane, porque o cenário encontrado era o casal barbaramente assassinado e 2 filhos. C, a quem nós vamos chamar de Suzane, e D, o irmão de Suzane. Por iniciativa do irmão, é que a ação foi proposta, a sentença prolatada e ela excluída por indignidade. Mas vejam, à época do bárbaro homicídio, o irmão de Suzane contava apenas 15 anos de idade, portanto, um absolutamente incapaz. Esse prazo correu contra ele? Não. Passou a correr a partir de quando? Dos 16. Por quê? Porque o artigo 208 também mandou que eu estendesse o disposto no 198, inciso 1, que já havia me informado não haver fluxo de prazo prescricional em face dos incapazes de que trata o artigo 3º, e que essa informação eu deve ser também trazida para o prazo decadencial. Então vejam que no primeiro ano, nós nos deparamos com uma causa impeditiva do prazo prescricional. Houve uma causa que impediu que, a partir do óbito, esse prazo se iniciasse. Completei 16, deixei de ser um absolutamente incapaz, e esse prazo começou a fluir contra a minha pessoa. Como eu tinha 4 anos, entre os 16 e os 20, esta ação teve que ser proposta sob pena de decadência. Ótimo. Agora, diferentemente da deserdação, o que a gente percebe? A deserdação é uma figura típica da sucessão testamentária. E o que ela visa? Ela visa excluir apenas herdeiros necessários. Ela visa excluir apenas os herdeiros necessários. Se eu não for herdeiro necessário, ascendente, descendente ou cônjuge, eu não tenho por que deserdar. Querem ver o porquê? Vamos imaginar aqui a seguinte situação hipotética. A OAB pede para vocês lá no domingo a seguinte situação. A. Não tem ascendentes, descendentes, nem tampouco cônjuge. Ele sabe que pela ordem de vocação hereditária, quando ele vier a falecer, seus 3 únicos irmãos serão chamados a dividir em 3 partes iguais o seu acervo patrimonial. Cabendo, então, 1/3 para o irmão B, 1/3 para o irmão C e 1/3 para o irmão D. O problema é que A nutre uma profunda antipatia pelo irmão D. Ele não gostaria que ele recebesse absolutamente nada do seu acervo patrimonial quando ele viesse a falecer. Então ele procura por vocês e diz: doutores, eu queria deserdar o meu irmão D. Nós vamos perguntar, ele tem interesse jurídico para assim agir? Não. E nem tampouco motivo, porque a antipatia que eu tenho por um parente me permite deserdá-lo? Não, antipatia não está lá relacionada como motivo para deserdação, não. Não está, não. Mas eu vou dizer a ele, meu amigo, pera lá, se você só tem esses seus 3 irmãos, eles são seus herdeiros legítimos, mas eles não são seus herdeiros necessários. Então você tem a livre disposição de 100% do seu patrimônio. Faça o seguinte, deixe 50% para B, deixe 50% para C, e não deixe absolutamente nada para D. Ah, mas amanhã ele não vai poder reclamar, não? Não. A partir do momento em que eu não tenho herdeiros necessários, eu tenho 100% de disposição dos meus bens.
eu vou deixar metade para um, a metade para o outro. Se eu tivesse herdeiros necessários, a minha liberdade para testar seria alterada, não seria? Seria. Por quê? Porque nós sabemos que, tendo como subsídio disposto nos artigos 1789 e 1846, em havendo herdeiros necessários, eu tenho por obrigação dividir o meu patrimônio ao meio e encontrar na metade a minha porção da legítima. A porção da legítima, como a lei taxativamente nos impõe, já está de antemão reservada aos herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuge, na forma do artigo 1845 do Código Civil. A outra porção é disponível, e sendo ela disponível, eu faço com ela o que melhor me aprouver. Então eu chego à seguinte conclusão: metade do meu patrimônio já está, por lei, reservada aos meus herdeiros necessários. Eu não quero que isso ocorra, não. Ah, não? Então você tem que encontrar um motivo para deserdar, tá? Porque a deserdação só tem como finalidade atingir os herdeiros necessários. Base legal, artigo 1961. Mas assim como eu tenho que ter um motivo para excluir por indignidade, eu preciso também encontrar um motivo taxativamente imposto pela lei que me permita deserdar. E que motivos são esses? Além daqueles catalogados pelo 1814, o 1962 e o 1963 também me impõem outros motivos que permitem esta deserdação. Mas, ao contrário do que se exige para a indignidade, que é a propositura de uma ação dentro de um prazo adequado, a deserdação pressupõe o quê? Testamento. Ela depende de testamento. Se eu não tiver buscado uma disposição de última vontade, deserdando o meu herdeiro necessário, não é possível que assim outrem o faça. Eu não passo essa prerrogativa para outros parentes. Agora, a grande vantagem da deserdação está no seguinte sentido: eu me contento tão somente com o testamento? Não. Por quê? A veracidade da causa alegada, ela não é um ônus imposto ao testador. Não! O testador vai simplesmente indicar o porquê que ele deseja deserdar. Mas, além do testamento, a deserdação pressupõe uma ação que seja manejada pelos herdeiros que se beneficiem desta deserdação. Exigência contida na redação do artigo 1965. E para provar a veracidade da causa alegada pelo testador, eu vou encontrar também um prazo para isso. Mas esse prazo, ele é de prescrição ou de decadência? De decadência, por quê? Porque ele também está fora do eixo 205, 206. E como nós já combinamos que, como todos os prazos prescricionais estão aglutinados, reunidos, inseridos apenas no 205 e no 206, esse está onde? Lá no parágrafo único do 1965, o que é pressuposto tratar-se de um prazo decadencial. Prazo de decadência que se dá em 4 anos, a contar da abertura do testamento. Da abertura do testamento. Aqui o prazo não se contabiliza a partir da abertura da sucessão, não, mas sim a partir da abertura do testamento. E é isso que a gente vai ficar atento nas questões. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de pretender memorizar os prazos. Para deserdar é 4. Para excluir por indignidade também é 4. Sim, mas 4, cujo termo inicial é diferente. Olha lá, na indignidade os 4 anos começam a fluir a partir da morte, abertura da sucessão. Na deserdação também tenho 4 anos, mas que começam a fluir a partir da abertura do testamento. E é isso que o examinador está atrás de vocês. Querem ver? Por exemplo, um dos temas mais cobrados por ocasião de uma primeira etapa consiste nos chamados defeitos do negócio jurídico. De fato, quando eu me deparo com um negócio jurídico defeituoso, não seria crível imaginar que esse negócio, embora viciado, pudesse prosperar. Assim sendo, com relação aos chamados defeitos dos negócios jurídicos, nós vamos encontrar aqui aqueles que trazem como consequência a anulabilidade do ato.
E quais são os defeitos que estão sujeitos à anulabilidade? Todos aqueles cujo artigo 171, em seu inciso 2, enumera. Ou seja, são anuláveis os negócios jurídicos eivados de dolo, erro, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Conclusão. É ato anulável? É. Ato anulável desafia uma ação anulatória. E aí nós vamos buscar aqui memorizar o seguinte aspecto. A ação anulatória está submetida ao prazo de prescrição ou ao prazo de decadência? Sempre decadência. Nunca eu terei uma ação anulatória submetida a um prazo prescricional. Falou em anulatória, eu já vou pressupor. Há sempre um prazo de decadência para anular o negócio, cuja lei diz ser passível de anulação. E se eu tenho uma ação anulatória, é papel do legislador estabelecer o quê? Em que prazo ela será proposta e a partir de quando ela fluirá. Esse papel foi assumido por força do artigo 178, ao estabelecer o seguinte: é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico. Ótimo! Memorizei ser de 4 anos. Mas preciso também memorizar a partir de quando esses 4 anos começarão a fluir? É claro, é o que o examinador quer saber de vocês. E, nessa dupla tarefa, o que a gente passa a perceber? Ao me reportar a esse importante artigo 178, quando ele me diz ser de 4 anos o prazo para anular o negócio jurídico, eu preciso estar atento no identificar a questão qual era o defeito ali pretendido. Por quê? Quais são esses vícios? De um lado, nós vamos encontrar os chamados vícios de consentimento, também conhecidos como vícios de vontade. Vícios de consentimento ou vícios de vontade. Aqui estão inseridos como tais o dolo, o erro, a coação, o estado de perigo e a lesão. Esses são os vícios de consentimento ou vícios de vontade. E muito cuidado com essa designação doutrinária, tá? Porque às vezes eles vão inserir maliciosamente a fraude contra credores também como um vício de consentimento, quando na verdade ela não o é. A fraude contra credores também traz anulação do negócio jurídico, mas ela está apontada doutrinariamente como um vício social. Um vício social. E aí, olha o trabalho que o legislador teve ao enumerar justamente esses defeitos. Ele estabeleceu, 178, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico. Mas 4 anos que se iniciam a partir de quando? A lei tem que me oferecer o dias a quo, ela tem que me dar o fenômeno que vai dar ensejo ao início do cômputo desse prazo. Por quê? Porque o prazo de decadência do tipo legal é justamente aquele entre a variante com o termo inicial e o termo final. E lá ele estabeleceu, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de coação, da data em que ela se cessar. Cessou a coação? Esse é o fenômeno que vai desencadear o início do cômputo do prazo. Para os demais defeitos, o prazo começa a fluir a partir de quando? Da realização do negócio jurídico. Aí nos de atos de incapazes, da data em que cessar a incapacidade. Isso eu preciso estar atento. Ah, professora, então me diga aqui o seguinte. Para todo ato anulável, existe uma ação anulatória? Existe. E a lei sempre vai me dizer em que prazo essa ação será proposta? Sempre, invariavelmente. E principalmente a partir de quando esse prazo fluirá. Mas e quando a lei for omissa? Por exemplo, o 496 me diz ser anulável a venda de ascendente a descendente, a não ser que os demais descendentes anuam e a não ser que haja expressa anuência por parte do cônjuge do alienante. Vale então dizer, meu pai não pode vender ao meu irmão se eu não anuir, porque se eu não anuir, eu posso anular esse negócio jurídico. Mas se eu posso anular, eu tenho uma ação anulatória. E se eu tenho uma ação anulatória, eu tenho um prazo de decadência para isso.
Mas que prazo é esse se a lei foi completamente omissa? Todas as vezes que o legislador dispuser que um ato é anulável sem estabelecer prazo a tanto, eu vou me socorrer no artigo 179, que me diz que nessas hipóteses será ele de 2 anos a contar da conclusão do negócio jurídico. Com isso, a gente passa a não ter dúvida. Olha lá. Tem um ato anulável, tem a lei que me impor o prazo e a partir de quando ele fluirá, como o 178 estabeleceu. Para as hipóteses onde a lei tenha sido omissa e o ato é anulável, eu conto 2 anos a partir da conclusão do negócio jurídico, como me impõe o artigo 179. Aí não vamos cair na pegadinha manjada. Esse prazo é de prescrição ou de decadência? De decadência, ele está fora do eixo 205, 206. É difícil? Não, é fácil. Ah, professor, e o que mais o senhor acha é tendência de cair? Turma, dificilmente uma prova de primeira etapa deixa de fora uma questão envolvendo a responsabilidade civil. Mesmo porque nós estamos aqui a pleitear uma indenização. E ao pleitear uma indenização, nós temos em mente uma ação de reparação civil. Tá, se as anulatórias estão sempre submetidas a um prazo de decadência, as de reparação civil estão submetidas a que tipo de prazo? Sempre de prescrição. Quero propor uma reparação civil. Toda ação de reparação civil é sempre prescritível. Ô, professor, mas se ela fosse prescritível, ela tinha que estar no 205 ou 206. Ela está. Ao me reportar no 206, parágrafo 3º, inciso 5, eu percebo ser de 3 anos o prazo de prescrição para pretender obter uma reparação civil. Seja a indenização proveniente de dano material, seja ela proveniente de dano moral, ou seja ela proveniente de dano estético. Se eu não agir dentro de 3 anos, a prescrição irá consumir a minha pretensão. Vejam, o que a gente passa a observar como pegadinha manjada? Eu tenho a responsabilidade civil em virtude da defenestração. O que é a defenestração? Ai, professor, onde é que o senhor tirou isso? A defenestração é o arremesso de um objeto em local indevido. A responsabilidade pela defenestração está regida por força do artigo 938 do Código Civil. Imaginemos o seguinte, eu estou passando a uma via pública, quando repentinamente eu percebo um vaso caindo lá do alto do apartamento 501, atingindo a minha cabeça. Isso me gera danos de cunho material, aos quais eu quero me ver indenizado, mas eu vou propor essa ação contra quem? Contra o dono do apartamento 501? Jamais. Contra o condomínio? Também não. Vou propor contra quem? Contra aquele que habitar o apartamento 501. A responsabilidade pela defenestração impõe àquele que habitar prédio ou parte dele. Não importa a relação jurídica que eu mantenha com o imóvel, habitou prédio ou parte dele, assume a responsabilidade civil pela defenestração, ainda que eu não tenha sido culpado. Por quê? Porque a responsabilidade civil pela defenestração se impõe como uma responsabilidade civil do tipo objetiva, uma responsabilidade que não depende de averiguar a conduta culposa para que nasça o dever de indenizar. Então, nessa linha, eu não importo a relação jurídica que eu mantenha com o imóvel. Eu posso ser proprietário, eu posso ser locatário, eu posso ser detentor, eu posso ser usufrutuário, eu posso ser possuidor. Não importa. Habitei, passei a assumir esse tipo de responsabilidade civil. Ótimo. Mas, professor, há situações em que, de fato, a lei não deixa muito claro o tipo de responsabilidade que eu teria, se ela seria subjetiva ou objetiva. Como é que eu faço se eu me deparar com situações como tais? Vejam, nós vamos partir a princípio do seguinte pressuposto. Em regra, a responsabilidade ela é subjetiva. Em regra, ela é subjetiva. Em regra, nós vamos ter que imputar uma conduta culposa ao agente, pelo dano que ele haja deferido à vítima, e o dever de indenizar estará demonstrado se restar provado um nexo causal entre a culpa e o dano. Para encontrar esse nexo de causalidade, nós somos sempre instados a perguntar,
Esse dano por mim experimentado enquanto vítima resultou necessariamente de uma conduta culposa praticada pelo agente? Se a resposta é positiva, o nexo de causalidade está presente. E se ele está presente, factível é o dever de indenizar. No entanto, o parágrafo único do 927 estabelece que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar em risco aos direitos de outrem. Vejam, as principais hipóteses de responsabilidade objetiva estão catalogadas por força do artigo 932. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, os tutores e curadores pelos tutelados e curatelados que se acharem nas mesmas condições, os empregadores pelos atos culposos praticados por seus empregados no exercício da atividade laboral, os donos de hotéis, hospedarias, motéis, pousadas, qualquer local onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação. E por que eu posso dizer que essas todas hipóteses relacionadas pelo 932 são hipóteses de responsabilidade objetiva? Porque o 933, com todas as letras, me impõe isso. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente respondem, ainda que não haja culpa de sua parte, pelos terceiros ali referidos. Nessa hipótese não há que se discutir culpa. Vejam, eu como pai tenho que necessariamente indenizar os prejuízos causados pelo meu filho menor? Não tenho não. Querem ver? Eu tenho filhos menores. Hoje, minha filha está na escola. Hoje é um sábado letivo. O que ela está fazendo lá? Só Deus sabe. Espero eu que esteja estudando. Mas se ela não tiver, se ela estiver causando prejuízo ao patrimônio alheio, sou eu que vou reparar? Não. Por quê? Porque eu não estou exercendo agora, nesse instante, nem autoridade, nem tampouco companhia sobre ela. Eu desferi essa autoridade e essa companhia à escola. A escola vai assumir uma responsabilidade objetiva também? Vai. Por quê? Porque o inciso 4 do 932 deixou isso bastante claro. Os donos de hotéis, motéis, pousadas, albergues, qualquer local onde se hospede por dinheiro, mesmo para fins de educação, fazendo alusão aos antigos internatos, hoje praticamente abolidos de todo o território nacional. Mas se os internatos foram abolidos, eles foram substituídos pelas escolas, e essa passou a ser considerada como uma atividade de risco, trazendo então para os donos das escolas a responsabilidade por reparar os danos que os estudantes lá matriculados e sob a autoridade deles venha a causar a terceiros. Ótimo. Então chego à seguinte conclusão: a lei vai trazer todas as hipóteses onde ela seja do tipo objetiva? Não. A gente sabe que hoje matéria simulada é algo muito cobrado numa primeira etapa. E há atividades que, a princípio, a gente não saberia dizer se elas seriam de risco ou não, que foi necessário o Supremo assim simular. Por exemplo, eu decidi abrir uma empresa locadora de veículos. Com essa minha atividade, eu vou colocar um número de carros maior na praça e permitir que qualquer pessoa locada possa alugar, dirigir, transitar, às vezes gerando acidentes com danos ao patrimônio alheio e sem lastro patrimonial para indenizar. Conclusão? Veio o Supremo e gerou a súmula de número 492, cujo conteúdo estabelece que as empresas locadoras de veículos respondem civil e solidariamente com o locatário no uso do carro locado pelos danos causados a terceiros. Não adianta amanhã eu, como dono de empresa, pretender me defender alegando que eu não fui culpado. Meu amigo, a sua atividade é uma atividade de risco. E por ser uma atividade de risco, você está certamente assumindo uma responsabilidade do tipo objetiva. Paramos por aí, sendo só esta atividade de risco? Não. Querem ver? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos lá na prova de domingo a seguinte questão. Uma pessoa é proprietária de um shopping center. Como dono desse shopping center, ele tem uma atividade fim, explorar o ramo de comércio. Mas para facilitar que as pessoas venham lá consumir,
ele oferece estacionamento gratuito. Isso faz com que as pessoas depositam seus veículos lá para consumir no seu estabelecimento. Quando eu estaciono o meu veículo no estacionamento, eu estou realizando um contrato típico, um contrato de depósito. E esse contrato de depósito, fundamentado nos artigos 627 e subsequentes do Código Civil, ele tem uma característica própria, ou seja, ele é um contrato do tipo bifronte. O que é um contrato bifronte mesmo, turma? Tem duas caras, duas faces, duas frontes. Ele tanto pode ser pactuado de forma gratuita, bem como pode ser pactuado de forma onerosa. Em regra, inclusive, esse contrato se presume gratuito. Mas, quando lá eu cheguei acreditando que teria o meu veículo à disposição na vaga onde eu havia estacionado, que eu iria lá depositar as minhas compras, percebi que o veículo havia sido de lá furtado. Aí eu me direciono ao shopping pretendendo obter uma indenização, que, para minha surpresa, me é negada sobre a seguinte alegação: eu não tenho esta como uma atividade fim. Eu não oferecia estacionamento oneroso. Eu nada cobrava. Então, por isso, entendo que eu não tenho obrigação de indenizá-lo. O shopping está com a razão? Não. Por quê? Porque o STJ entendeu que essa também é uma atividade de risco e, por isso, gerou a súmula de número 130, estabelecendo que as empresas respondem pelos furtos e pelos danos causados aos veículos, desde que depositados sobre as suas dependências. Não interessa se o contrato era gratuito, não interessa se o contrato era oneroso, não me interessa se eu tinha esta como uma atividade fim. A partir do momento em que eu disponibilizei o estacionamento, eu tenho que assumir esse tipo de responsabilidade, independentemente de culpa. Mas talvez uma das tarefas que mais risco hoje trazem é estabelecer um contrato de transporte. Por quê? Porque pelo contrato de transporte, eu vou me obrigar, mediante remuneração, todo transporte é oneroso, não é? Eu tenho que ser remunerado, a pegar o passageiro na origem e conduzi-lo até o seu destino. E tudo que com ele ocorrer durante esse percurso é de minha inteira responsabilidade enquanto transportador, independentemente de culpa, salvo motivo de força maior. É o que me impõe a redação do artigo 734. E aí, o que muitas empresas estavam fazendo? Eu te transporto, mas vamos assinar um contrato onde você, passageiro, é que está assumindo esse risco. Aí o Supremo veio e entendeu, pera lá, meu amigo, essa cláusula de incolumidade é uma cláusula absolutamente nula. E assim gerou a súmula de número 161. Em contrato de transporte, a cláusula de não indenizar é simplesmente inoperante. Se você assumiu a atividade apontada como de risco, sendo a de transporte, você tem que necessariamente se responsabilizar pelos danos causados ao passageiro, a não ser que se trate de uma hipótese de força maior. Então, por um lado, se eu estou, de certa forma, assumindo uma responsabilidade tamanha, por outro lado, a lei me dá um respaldo também muito grande para que eu me veja necessariamente remunerado. Como o artigo 730 exige que o contrato de transporte se dê mediante remuneração, vamos imaginar o seguinte: cheguei ao destino final. O preço da passagem não foi pago antes, nem durante o percurso. Lá chegando, o passageiro se recusa a me pagar. Posso, numa verdadeira autotutela, reter a sua bagagem independentemente de autorização judicial? Posso! Artigo 742 do Código Civil. Eu tenho aqui uma típica autotutela. Autotutela como algo extremamente excepcional. Em regra, eu não posso agir com atos de própria força. Eu preciso provocar o judiciário para que ele me dê o respaldo jurisdicional. Mas há situações que, exemplificativamente, a lei me confere essa autotutela. Ah, professora, então vamos lá imaginar o seguinte. Eu decidi oferecer uma carona. Carona é contrato? É, contrato atípico, contrato inominado, admitido por força do 425. É lícito às partes estabelecer contratos atípicos, desde que observadas as normas gerais
fixadas pelo código. Mas o que a gente percebe? Embora sendo atípico, ele é um contrato largamente utilizado. Ofereci uma carona para vocês. E no meio desse percurso, sobreveio um acidente ao qual vocês se viram prejudicados num dano de cunho material, de cunho estético. Será que eu tenho que reparar esse dano independentemente de culpa? Não. No contrato de carona, o STJ firmou o entendimento, tendo como subsídio disposto na súmula de número 145, que só se indeniza porque o contrato era gratuito se demonstrar culpa grave ou dolo por parte do condutor. Sem a demonstração de culpa grave ou de conduta dolosa, não há que se indenizar. Então a gente vai ter que analisar para verificar se o contrato era de transporte, cuja responsabilidade é objetiva, ou se era de carona, cuja responsabilidade é sempre subjetiva. E deixa eu aproveitar aqui, atendendo ao pedido da Ju, que me pediu que eu mandasse um beijo grande para Terezinha da UNA. Terezinha, está ali um grande beijo para você. Abraço grande para todos os alunos que estavam me assistindo hoje pela manhã, lá também em Betim, na UNA, que também disseram que iam acompanhar ali pelo YouTube, não é? E, no mais, agora, turma, é desejar a vocês muito sucesso, muito êxito, muita persistência, muita dedicação, mas vou confessar uma coisa para vocês. Não quero nunca mais vê-los numa turma preparatória de primeira etapa. Amém. Aguardo vocês na segunda etapa, se Deus quiser, mas primeira nunca mais. Vamos virar essa página. Vamos pegar um pedacinho dessa carteira amanhã, se Deus quiser.